O Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, muito conhecido. Nós vamos ler capítulo 15 do Evangelho de João. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 8. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 15, dos versículos 1 ao versículo 8. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dê fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara em si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também sois vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como vara, e secará. E os que colhem e lancem no fogo, e ardem. E se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Olha só que palavra forte de Jesus. Pai, nós lemos a tua palavra, te pedimos que o Senhor nos oriente para falarmos aquilo que o teu texto bíblico diz. Que não possamos acrescentar nossas palavras, mas que a tua palavra seja revelada conforme ela é aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós já lemos muitas vezes esse texto da Bíblia. É um texto muito conhecido. Eu acredito que todos nós conhecemos esse texto. Você já leu alguma vez, aqueles que leem, esse texto do Evangelho de João, capítulo 15, quando fala da videira verdadeira. Porém, o texto ele vai nos trazer um aviso e um ensinamento que poucas pessoas entendem. Esse é chamado do capítulo do amor, mas que tem um aviso muito sério, porque João 15, ela muitas das vezes é conhecida como uma metáfora da videira verdadeira, cheia de consolo, comunhão e amor. Então Jesus começa, porque as palavras aqui não são de João. As palavras aqui são do próprio Senhor Jesus.
Eu costumo dizer que se queremos viver o Evangelho verdadeiramente, nós devemos observar tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensina nos Evangelhos. As epístolas são muito importantes. As cartas doutrinárias são muito importantes. Mas todas as cartas doutrinárias têm como base o ensinamento do próprio Senhor Jesus. Então Jesus vai falando aqui que ele é a videira verdadeira. É lógico que aqui é uma figura de linguagem. Jesus não era uma árvore, literalmente. Ele está se comparando como uma árvore no sentido espiritual. Ele é a base total para que o cristianismo continue sendo o cristianismo verdadeiro. Nós estamos vivendo tempo que muita gente está deixando de ser verdadeiramente cristão. E o que é ser cristão? Você já sabe o que significa ser um cristão? Porque cristão é um título que não foi Jesus que deu para nós. Quem deu esse título foi os homens que viram aqueles que seguiam a Jesus. E como eles faziam aquilo que Jesus havia os ensinado, eles foram chamados de cristãos. Então Cristo está dizendo, eu sou a videira, eu sou a árvore principal. Então nós vamos entender que o Evangelho nunca vai depender do homem. O Evangelho nunca vai depender dos nossos conhecimentos intelectuais. O Evangelho apenas é Evangelho porque a base principal está relacionada em Cristo. Então ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Isso quer dizer que se ele é, e como ele é, a verdadeira videira, tem árvores que são falsas e mentirosas. Nós vivemos um tempo de que muitos estão se colocando como árvores em vez de serem simplesmente ramo. Porque se Cristo é a base, a árvore principal, nós somos apenas os galhos. Que dependemos unicamente dele para dar fruto. Nós não vamos dar fruto por nós mesmos. Porque galhos, muitas das vezes, caem, secam, são queimados e lançados no fogo. Então, se nós queremos ser alguma coisa diante de Deus, nós precisamos primeiro entender que se nós não estivermos ligados a Cristo, o evangelho que nós pregamos é um evangelho sem espiritualidade verdadeira. Você pode pregar, você pode ser um cantor, uma cantora, pode louvar,
Mas se você não está ligado a Cristo, isso tudo é simplesmente uma grande perda de tempo. Então Jesus ele fala: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Olha que coisa importante aqui. Cristo é a árvore principal. Nós apenas somos o galho que muitas das vezes Deus poda. Sabe o que é podar um galho? Deus vai lá e corta. É um processo que nós temos que passar em nossa vida. Porque se nós não formos podados, nós vamos ser, muitas das vezes, algo que incomoda. Você já viu essas árvores que ocupam espaço no meio da rua e as pessoas não conseguem passar e é preciso alguém ali podar aquela árvore cortando os galhos. Deus é aquele que nos poda para que possamos estar fincados numa raiz verdadeira dentro desse tronco principal que é Cristo, para que possamos em nós haver fruto digno de arrependimento. Então, esse capítulo não é apenas sobre a comunhão. Está falando sobre permanecer em Cristo. Nós não somos absolutamente nada sem estar em Cristo. Se pregamos sem Cristo, somos apenas fanáticos religiosos. Se ensinamos sem Cristo, nós somos simplesmente uma seita que leva um grupo de pessoas, mas não leva ao arrependimento. Então nós precisamos ter uma comunhão com Cristo, porque ele diz, versículo 2, toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais luz. Então é muito importante que nós, como cristãos, possamos dar fruto. Se nós não darmos fruto, e quando fala da palavra dar fruto aqui, tem gente que está pensando que está falando apenas da questão de se evangelizar e pregar a palavra. Não, aqui está falando de arrependimento, de mudança de ser e de mudança de caráter. Porque Deus nos deu a oportunidade de nos arrependermos de nossos pecados. E enquanto nós estivermos enganosamente pregando, mas continuando fazendo aquilo que desagrada aos olhos de Deus, nós não estamos ligados, literalmente, à videira. Então, enquanto nós, ser humano, porque o ser humano ele pode pregar, porque pregar é uma capacidade, é um dom. E dom não tem nada a ver com mudança de caráter, porque tem muita gente que tem dom, mas não tem caráter. Tem gente que prega
mas não tem caráter. Tem gente que fala, profecia, mas só vive fazendo coisas que desagradam aos olhos de Deus. Então, se nós estamos ligados em Cristo, nós vivemos uma nova vida. Nós não vivemos mais por nós. Nós vivemos através de Cristo, daquilo que Ele nos ensina na sua palavra. Então, quem está em Cristo dá fruto de arrependimento. Nós estamos vivendo um tempo que muita gente está na igreja, mas pouca gente está se arrependendo do pecado. Eles continuam na igreja. Eles vão para a igreja, frequentam a igreja, até cantam na igreja, mas continuam presos no pecado. É triste, mas é uma realidade. Nós estamos vivendo um tempo de um falso evangelho. Evangelho que só olha para a riqueza humana. Evangelho que só olha para aquilo que é material. Não se tem mais pessoas interessadas em buscar dons do Espírito Santo na igreja. As pessoas nem falam mais em batismo com o Espírito Santo na igreja. Por quê? Porque eles não estão ligados na videira. Porque crente que é ligado na videira, ele quer receber cada dia mais de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de culto mecânico na igreja. Mecanismo. É tudo aquilo, a mesma coisa. Culto não pode ser mecânico. Culto tem que ser espiritual. Nós entramos na igreja como se fosse um costume normal. Eu vou para o culto, vou sentar, vou cantar, vou bater palma, vou dar glória a Deus. Aí depois vou para casa, vou comer minha janta, vou me preparar para dormir. Nós estamos mecanizados. A igreja evangélica brasileira está uma igreja mecanizada. Nós costumamos fazer as mesmas coisas todos os cultos. Não tem mais diferença. Lembrar daquele tempo que você se reunia e cada culto era uma forma diferente de Deus operar. Culto que nós fazíamos simples, cantávamos louvores, orávamos, e as pessoas saíam embriagadas e cheias do Espírito Santo. Eu lembro, quem aqui não lembra na época lá na fonte, quando as crianças quase todas foram batizadas com o Espírito Santo? Você via as crianças falando em língua. Hoje a gente não está vendo nem criança mais na igreja. Porque as crianças hoje, não é questão só do telefone, as crianças hoje não estão sendo mais incentivadas a estar na igreja. Às vezes os pais vão para o culto e deixam as crianças em casa. Nós vamos para o culto, as crianças vão ficar em casa. Antigamente os pais levavam as crianças iam, às vezes, reclamando, mas iam para o culto. Hoje já não está assim. Por quê? Porque nós, como igreja brasileira, estamos deixando de estar ligado à videira verdadeira. Então a coisa aqui é dura do que Jesus está dizendo aqui.
Olha só, presta atenção, ele está dizendo, ó, toda vara em mim que não dá fruto, limpa. Isso quer dizer, corta, arranca, joga no fogo. Sabe o que Jesus está dizendo? Quem não está ligado a ele vai diretamente para o fogo eterno. E tem muita gente que não acredita nessa questão do fogo eterno. Eu vejo alguns pastores até evitando de falar do fogo eterno. Algumas igrejas até dizem que não existe fogo eterno. Mas Jesus disse que haverá ranger de dentes. Olha aqui. Eu não estou falando isso aqui para amedrontar as pessoas. Eu estou falando porque a Bíblia está dizendo. Porque você não tem que vir para Jesus porque tem medo do inferno. Você tem que vir para Jesus porque você ama a Jesus. Tem muita gente que aceita Jesus, mas porque tem medo do inferno. Você tem que aceitar Jesus porque você ama a Cristo. E porque Cristo te amou primeiro. Então ele diz, versículo 3, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então o aviso que poucos entendem aqui é que ramo não permanece. O ramo, ele é cortado. Isso quer dizer que o ramo, ele vai ficar ligado, mas uma hora vai ter que ser cortado. E se ele for cortado, isso quer dizer que ele perdeu, literalmente, o seu valor espiritual. A grande parte das pessoas lê João 15 como um convite carinhoso. Como se Jesus dissesse, fique em mim. Apenas. Mas Jesus está dando um alerta para nós aqui. Ele está dando um grito espiritual. Esse ponto central que as pessoas estão ignorando é que Paulo, ele fala em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós temos tido um grande debate na questão da Bíblia, porque a Bíblia Revista e Corrigida, ela diz uma segunda parte nesse versículo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. As Bíblias modernas tiraram essa segunda parte do versículo. Se você pegar uma Bíblia mais moderna, você só vai encontrar a primeira parte do versículo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E para aí. Então nós estamos vivendo um tempo em que eles estão mudando aos poucos o que está escrito na Bíblia. Olha o perigo. E a desculpa a eles é que o texto não está no original. A Bíblia está sendo um livro, quando ela na tradução para o português, ela está sendo muito complicada, até para fazermos leitura na igreja.
E eu não estou falando que a Bíblia não é a palavra de Deus, porque ela é a palavra de Deus. O grande problema é que a Bíblia está sendo traduzida e muitas coisas estão sendo modificadas com questão textual e crítico. Na minha Bíblia aqui, tem a segunda parte do versículo. Porque eu gosto da Bíblia revista e corrigida. A única Bíblia que eu gosto de ler é a revista e corrigida fiel. Eu não gosto da tradução Almeida atualizada. Eu não gosto da NVI. Eu gosto dessa tradução aqui. Tem gente que lê a NVI, tem pastores que gostam da NVI, mas eu gosto da Almeida Revista Corrigida Fiel, porque ela é a mais próxima do original. Porque nós estamos vivendo um tempo em que as igrejas estão caminhando para um momento decisivo. Elas estão andando ao contrário daquilo que é realmente a igreja. E a igreja não é, eu já falei aqui algumas vezes, simplesmente uma instituição religiosa. A igreja, ela é a noiva de Cristo. A igreja é um organismo vivo, aonde pessoas se reúnem com um único objetivo: adorar o seu Senhor. Então, Jesus está dizendo que para nós sermos ramos fiéis, nós temos que permanecer ligados à videira. Você sabe que você permanece ligado a Cristo por intermédio da sua palavra. Então, nós temos que entender o que Jesus está dizendo. Ele diz que nós estamos limpos, lavados pela palavra que ele tem ensinado. Então você não está aqui para viver palavra de pregador, porque a palavra de pregador pode conter erros e falhas. Pregador, por mais que ele pregue lindo, bonito, um lindo sermão, ele pode ter uma interpretação equivocada da Bíblia. Mas nós temos que viver a palavra pela palavra. A Bíblia é a única fonte real de que nós estamos ouvindo a voz de Deus. Eu vejo a gente falando assim, o pregador, quando está pregando, ele está falando a palavra de Deus. Mas o pregador, muitas das vezes, fala a palavra dele mesmo. Nem sempre ele está falando a palavra de Deus. Ele só está falando a palavra de Deus enquanto ele está dentro do contexto da Bíblia. Se eu pegar a palavra aqui, ler o versículo e começar a contar a história da minha vida, eu estou falando da palavra de Deus? Estou? O que vocês acham? Se eu começar aqui a contar a história da minha vida, de que eu fui isso, de que eu fui aquilo, eu estou falando a palavra de Deus? Então não. Eu estou contando a minha história da minha vida. Eu não estou falando da palavra de Deus. Mas é um grande erro. Porque pregação... Se a pessoa estiver baseando naquele texto, faz de conta, passou pelo áudio dentro do texto.
Mas aí é um testemunho pessoal. Não é palavra de Deus. Palavra de Deus é a Bíblia, a própria Bíblia. Você falar da Bíblia. Quem prega a palavra de Deus, ele não pode ficar contando história dele. Ele tem que pregar o que está na Bíblia. Ele tem que ler o texto, buscar a resposta do texto e falar sobre o texto. Nós não podemos falar de outra coisa. Se eu estou lendo aqui sobre videira verdadeira, eu não posso falar da história do meu trabalho, do testemunho, de que eu consegui isso, de que eu consegui aquilo. Eu tenho que falar do que Jesus está ensinando para nós como seus discípulos. Então ele diz aqui, versículo 4. Nós estamos, quem chegou agora, nós estamos no Evangelho de João, capítulo de número 15, o versículo 4. Tem algumas coisas aqui no versículo 4 que é interessante. Olha o que Jesus está falando. São palavras de Jesus, não é palavra de João. Não foi João que disse isso aqui. Quem disse foi Jesus. Olha só. Estai em mim. Então, o que Jesus está dizendo? Vocês têm que estar unicamente em mim. Você não tem que estar com um pastor, porque pastor é homem falho. Ele pode errar. Sabe qual é o grande problema de muita gente se afastar do Evangelho? É que em vez de estar em Cristo, está ligado ao pastor. E quando o pastor erra, ele acaba não tendo para onde correr, porque não se enraizou na pessoa de Cristo. Se enraizou no pastor. Eu estava falando uns dias atrás aí, como tem tido escândalos com o nome de pastor. É uma coisa absurda. E se você for se basear para o pastor, você nunca mais vai ser crente na vida. Por isso que muita gente fala assim, eu nunca vou ser cristão, por causa do mau testemunho de homens que estão na frente da obra de Deus. Não é de qualquer um, não, é de homens que estão no púlpito pregando e dando mau testemunho. Nas redes sociais aí, saiu a notícia aí de um pastor de uma igreja enorme, de um pastor forte, poderoso, de uma igreja de mais, não sei, acho que de 30 mil membros, uma igreja grande, que estava saindo com a própria nora, indo para o hotel com a mulher do próprio filho. Quando a gente sabe que o pastor está com ele, a gente tem que permanecer na congregação. Olha, se você sabe que o pastor está no erro, você tem comprovação, você fica se você quiser. Agora também você não tem como direito de se levantar contra ele, que se ele está na liderança da igreja, errado ou certo, ele é o líder da igreja. A única coisa que nós podemos fazer é falar, pastor, não vou mais congregar aqui, vou para outro ministério, vou para outro lugar, e sair na paz, deixar ele, porque a vida, eu não posso de forma nenhuma me levantar contra o líder de um ministério, mesmo que ele esteja cometendo erros. E se o erro for muito grave, aí cabe à igreja geral, não é uma pessoa só, fazer uma assembleia e saber o que pode fazer a respeito daquele líder. Porque a única coisa que tira um pastor de frente de uma igreja é o pecado. E a igreja é soberana sobre isso. A igreja pode fazer uma assembleia e remover o pastor da liderança daquela igreja se for comprovado
Se tiver testemunha de que realmente ele está cometendo aquele erro. Então, só podemos fazer um tipo de levantamento se tiver provas e comprovação com mais de uma ou duas testemunhas. Então, só nós sabemos, nós não podemos fazer isso se não tiver mais pessoas sabendo. Então, é complicado. Por exemplo, é como funciona, por exemplo, as igrejas batistas. Você sabe que as igrejas batistas, o pastor ele não é soberano na igreja, ele é líder, mas a igreja faz uma assembleia, se ela não estiver se agradando, se tiver alguma coisa, ela faz uma assembleia e ela tira o pastor da liderança daquela igreja. Entendeu? Ela vai, faz uma assembleia, o pastor ele é praticamente expulso da congregação. Ele é expulso. Já aconteceu em algumas igrejas batistas que eu conheci, por exemplo, lá em Caxias, no Pilar, teve um pastor que ele apenas aceitou a evidência de falar novas línguas. Quer dizer, ele se tornou um pastor pentecostal, mas ele era da Batista tradicional. E aí, como ele aceitou e começou a falar nova língua, os cristãos tradicionais fizeram uma assembleia e expulsaram ele da congregação. Simplesmente porque ele aceitou o pentecostalismo. Então, a Batista ele tem esse negócio. Se acontece alguma coisa que não agrada o membro vai lá e tira, porque o pastor da Batista ele não é vitalício no cargo. Ele pode ser removido do cargo a qualquer momento. Na Assembleia de Deus já trabalha a diferença. Na Assembleia de Deus, os pastores eles registram a igreja como vitalício, até a morte. Eles são pastor enquanto eles estiverem ali em comunhão, vivendo o evangelho, ele está de frente da igreja até morrer. E muitas das vezes ele prepara filho, genro, para substituir ele. Em vez da Assembleia convocar, ele vai lá e já coloca um substituto para estar no lugar dele. Então é bem diferente a Assembleia de Deus da Igreja Batista. Então, e essas igrejas tradicionais, elas são, tudo é convocado por uma assembleia, que é uma reunião que eles fazem tipo um voto, uma eleição entre os membros para saber quem vai assumir a frente da igreja. Então, Jesus está dizendo aqui, estai em mim. Aí ele diz, e eu em vós, como a vara em si não pode dar frutos. Isso quer dizer que como vara, se nós não estivermos em Cristo, nós não podemos dar nenhum tipo de fruto. A vara só dá fruto enquanto ela está ligada à videira. Se ela for cortada, ela vai o quê? Secar e vai virar, muitas das vezes, lenha para se queimar. Aí diz o texto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Versículo 5. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Olha só, nós não podemos fazer nada sem Jesus. A igreja, ela não cresce verdadeiramente, sadiamente sem Jesus. Ela pode até encher de gente, porque a igreja encher de gente não não quer dizer que a igreja seja uma igreja forte. A igreja forte é aquela que vive a palavra de Deus. Porque tem igrejas muito cheias, mas que tem pouca intimidade com a palavra de Deus. Pouca.
pouca intimidade. Então a gente tem que entender que Jesus está falando aqui da importância de nós estarmos ligados a Ele. Então você tem que saber que você é importante por estar ligado a Cristo. Você não vai conseguir ser um verdadeiro cristão vivendo de qualquer maneira. O crente tem que ser ligado a Cristo. E quem é ligado a Cristo não tem tempo para falar da vida dos outros, não tem tempo de ficar contando história, não tem tempo de brigar, de fazer contenda, nada disso. O tempo dele é servir ao próximo, servir a palavra de Deus. Então nós estamos vivendo um evangelho muito diferente da Bíblia. Esse evangelho aí que você, como um cristão, você chega em uma igreja e muitas das vezes você não é nem bem recebido naquele lugar. Porque ser bem recebido não é você ter oportunidade, não. Porque a gente entende que algumas igrejas nem dão oportunidade, talvez pela quantidade de membros que tem. Porque se uma igreja tem 1000 membros, não tem como você dar oportunidade para todo mundo num culto. Porque senão você vai ter que fazer o quê? Culto 24 horas para todo mundo falar um pouquinho. Mas o problema é que você chega em determinado lugar, você não é bem recebido, porque as pessoas não têm você como um irmão. Você é tido como um espia no meio dele. Eu já vi gente, tem gente que vê espiar. Meu irmão, que evangelho é esse? Ninguém aqui é espia, todos nós somos carentes de estarmos ligados a Jesus. Eu não aceito esse tipo de profecia que fala, tem gente que vem na igreja para ser espia. Meu irmão, ninguém entra numa igreja por entrar, só entra porque o Espírito Santo trouxe ele, porque ele precisa ouvir uma palavra. Na igreja primitiva tinha muita gente que ia com vontade de matar cristãos, mas quando chegavam no culto acabavam o quê? Se convertendo. Que ainda que venham com mal intenção, a igreja que é ligada à videira verdadeira, cheia do Espírito Santo, quando abre a boca e faz um culto espiritual, as pessoas saem transformadas pela palavra de Deus. Sabe por que muita gente não está sendo transformada na igreja? Porque nós estamos deixando de estar ligados à videira. Nós estamos ligados ao ritual do culto. Estamos ligados à música, louvor, louvorzão. O que mais tem na igreja hoje é louvorzão. Que as pessoas pegam e apagam as luzes da igreja, botam foco de luz e fazem um show dentro da igreja. Mas de espiritualidade não tem nada. Não tem nada. Então, Jesus está dizendo, se alguém estiver em mim, eu estarei nele. Então, nós só estamos em Cristo se ele estiver em nós. E eu creio que a igreja fiel, remanescente, a igreja que está no meio da igreja, entre a igreja. Por quê? Porque existe igreja e existe uma igreja remanescente dentro da igreja. No meio de igrejas que não estão mais conforme a palavra, tem remanescente fiel e que estão ligados à videira. Eu hoje estava relembrando
de um pastor conhecido meu, também de uma igreja muito grande, aqui perto. Eu não vou falar nome, nem mencionar, porque a gente tem que ter sabedoria. Mas todo mundo viu nas redes sociais que ele foi lá no Vaticano e beijou a mão do Papa, chamando o Papa de Vossa Santidade. Pastor de igreja. E a desculpa é: nós temos que nos unir pelo globo. Nós temos que nos unir pelo clima do mundo. Só que no mesmo tempo que se une pelo clima do mundo, não se fala do Evangelho. Se fala apenas do que está acontecendo no clima do mundo. Nós estamos vendo um tempo que as igrejas estão se aproximando e fazendo um chamado ecumenismo. Sabe o que é ecumenismo? União de religiões. Pastor se unindo com espírita, com católico, com budista, fazendo tudo, dizendo apenas que é uma união e um respeito mesmo. Mas nós podemos respeitar qualquer religião, mas nós não temos compromisso com nenhuma outra religião a não ser a videira que é Cristo. O grande problema é que se você prega a verdade da palavra, você é tido como louco. Se você ensina o que Jesus ensinou, você é inimigo dos homens, principalmente pastores. Se você prega a verdade, você não é chamado em lugar nenhum para pregar. Você tem que pregar mentira. Você tem que fazer o povo chorar. E Jesus não ensina esse evangelho do povo ficar chorando. Jesus ensina o evangelho do povo ficar lamentando de ainda não se converter de verdade. De ainda não se arrependerem dos seus pecados. Uma igreja que está vivendo ligada mais com o pecado do que com a videira verdadeira. E quando eu falo de pecado aqui, eu não estou falando de adultério, não. Eu não estou falando de relacionamento sexual. Pecado é pecado. E o pior pecado que a igreja está cometendo no século XXI é deixando de falar que Jesus quer arrependimento dos homens. Não adianta eu pregar e não ter palavra de arrependimento. O povo chora, vem para as campanhas, leva óleo, leva água, leva vinho, mas não se arrependem do seu pecado. Então isso não é evangelho. Primeira pregação que Pedro prega, qual é a mensagem que ele dá? Arrependei-vos. Essa é a palavra de Pedro. Mas a igreja não, a igreja quer fazer pregações bonitas, que empolga, que alegra. Isso é bom a pessoa se alegrar, mas não adianta nós nos se alegrarmos e não ter em nós arrependimento verdadeiro. Tudo isso é vão. Você sabia? Você sabia que você pode bater palma da glória, falar língua, se alegrar, mas se você não se arrepende do pecado, quando chegar naquele dia, meu irmão, Jesus vai dizer para você: quem é você? Eu não te conheço. Olha que coisa dura.
Você foi para a igreja a vida toda, participou do culto, foi na ceia, participou da ceia, mas quando chegar diante de Jesus, ele fala, eu nunca conheci vocês. Ah, que coisa dura, que coisa terrível. Que coisa terrível. Por quê? Porque você foi religioso, frequentador de igreja, mas nunca se arrependeu do seu pecado. Então Jesus está dizendo, quem está ligado a mim, faz aquilo que eu fiz. Olha só, nós temos que fazer aquilo que Jesus fez. E o que Jesus fez? O que Jesus fez? Jesus ensinou a palavra do arrependimento. Eu vejo gente falando assim, Jesus sentou com os pecadores. Mas Jesus não sentava com os pecadores para compartilhar do pecado deles, não. Jesus sentou com pecadores porque sabia que ali tinha fruto para se arrependerem. Tem muita gente aí até interpretando a Bíblia de forma equivocada. Paulo diz que nós temos que se fazer de fraco para ganhar os fracos. Aí então eu tenho que fazer o que eles fazem para ganhar eles? Não. Você pode estar no meio deles, mas você tem que ser diferente deles. Você sabe que nós estamos vivendo um tempo tão diferente que as pessoas sentam, falam de todo qualquer tipo de história, menos de Jesus. Menos de Jesus. As pessoas têm medo de falar de Jesus. A pessoa vai no trabalho, brinca com um colega de trabalho, mas não tem coragem de falar de Jesus com o colega de trabalho. Então, nós não estamos ligados na videira verdadeira, nós estamos apenas ligados a um sistema religioso. Isso que é um grande problema. Durante muito tempo, nós vivíamos presos à questão de sistemas. Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como vara e secará. Olha o que Jesus está dizendo. Se nós não estivermos nele, nós seremos lançados. É triste, né, irmão? Está na igreja todo dia, mas não está ligado a ele. Porque estar ligado a Cristo não é simplesmente frequentar a igreja. Porque tem gente que acha que porque está indo para a igreja está ligado a Cristo. Não é verdade. Tem muita gente na igreja, mas não tem ligação nenhuma com Cristo. Continua sendo a pessoa natural e carnal. Crentes que vivem e fazem a vontade da carne. Fazer a vontade da carne é fazer tudo aquilo que satisfaz a gente. Jesus não nos chamou para sermos popstar evangélico. Jesus nos chamou para sermos famoso evangélico. Mas hoje em dia o evangelho está sendo isso. Fama. Se alguém fala aí, tem muita gente aí que, falar que vai vir um cantor famoso na igreja tal, ele deixa a igreja dele para ir ver o cantor cantar.
Pode ter culto na igreja dele. Ele não vai no culto da igreja dele, ele vai para o culto que o cantor está. Isso quer dizer que você está trocando a videira pelo homem. Porque hoje em dia, evangélicos estão criando verdadeiros ídolos dentro da igreja. Ídolos. E eu já vi até pastor chegar a falar, eu sou teu fã, meu irmão. Que história é essa de fã? Não tem que ter fã, não. Tem que ser fã de Jesus. Porque quem morreu na cruz por mim foi Jesus. Quem deu a vida por mim foi Jesus. Então, se tem uma única pessoa que eu tenho que ser fã, é de Jesus. Não tem que ser fã de homem. Então, o evangelho hoje está muito difícil de se entender, esse evangelho moderno. Esse evangelho de que as pessoas podem fazer o que querem na casa de Deus. As pessoas podem brigar, xingar, brigar. Igual eu já vi uma vez, num culto de Santa Ceia. O cara entrar dentro do culto, onde estava sendo para ministrar a Santa Ceia, e dar um soco na cara do irmão dentro da igreja. E acabar o culto. Ali, num momento, não teve nem ceia no dia, porque o cara foi com tanta violência que o cara desmaiou no chão. Então, isso é o evangelho de hoje. Evangelho que a pessoa não se arrepende do pecado. Ele diz, secará e os colhe e lança no fogo e ardem. Então, mais uma vez, Jesus está falando aqui de quê? Jesus está falando daqueles que serão arrancados e lançados diretamente no lago de fogo para queimar, para arder. Olha que coisa terrível. Então nós sabemos que Jesus, ele ensina essas coisas para que possamos entender que existe vida eterna e existe também a perdição eterna. Ou nós vamos morar com Jesus, ou nós vamos sofrer na eternidade. A escolha é nossa. Você escolhe. Se você quer ser salvo ou se você quer ser condenado. Para você ser salvo, você tem que estar ligado a Cristo. Você tem que parecer com Cristo. Sabe o que é parecer com Cristo? É fazer o que ele fez. É ensinar a palavra. É falar do amor de Deus para as pessoas. Então o texto diz que, no versículo 7, se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então isso aqui é uma outra coisa que é muito mal interpretada no meio cristão. Tem pessoas que acham que, está dizendo aqui que tudo que eu pedir, Jesus vai me dar. Jesus vai me dar o que eu quero. Não é assim. O texto não está dizendo isso. Está falando, se pedirdes, vos será feito. Mas antes disso, você precisa estar ligado à palavra. E quem é ligado à palavra, sabe que não é mil maravilhas ser cristão. Porque a gente quer associar ser cristão é bom. Você serve para você. Ser cristão não é mil maravilhas, não, irmão. Ser cristão tem que ser fiel e tem que renunciar desejos que você tem. Coisas, por exemplo, você tem desejo de fazer uma coisa
vamos dizer, de fazer algo para você, mas muitas das vezes, por causa do Evangelho, você não vai fazer. Eu não estou falando aqui de pecado, não, estou falando de coisas pessoais. Ah, eu quero passear no shopping. Eu quero ir para o shopping, dar uma volta no shopping, mas aí eu tenho que escolher entre o reino de Deus e passear no shopping. Não quer dizer que crente não pode ir no shopping, não. Não estou falando aqui que crente é proibido de ir no shopping, não. Mas se você tem um compromisso com a obra de Deus, você não pode deixar de fazer a obra de Deus. Tem que renunciar o desejo. Ah, eu quero ir para a festa do fulano de tal, a do parente, do irmão, da sogra, do sogro, não sei de quem. Mas aí tem o reino de Deus que tem que ser prioridade. Renúncia. Ser cristão tem que renunciar. Entre estar na festa com os amigos e parentes e estar no reino de Deus, você tem que escolher o reino de Deus. Por isso que Jesus disse, oreis para que a fuga não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Sabe o que Jesus está dizendo? No sábado está todo mundo querendo ir para a festa. Aí vai para a festa, esquece de Jesus. E se Jesus voltar no dia que você estiver na festa? Hã? Coisa séria. O culto está aqui, animado, e você deixou de vir para o culto para ir para a festa. Eu lembro que os pastores antigamente proibiam os jovens de jogar bola, e eles não estavam muito errados, não. Não é a questão que a bola é pecado, mas muitas das vezes você ia para o campo de futebol na hora da escola dominical, não ia para a escola dominical por causa de um futebol. Deixava de aprender a Bíblia por causa de um futebol. Então nós temos que priorizar. Por isso que Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Isso aqui não está dizendo que você vai ser rico porque Jesus vai te botar rico, não. Aqui está dizendo que ele vai acrescentar bênçãos à tua vida, bênçãos que supre a tua necessidade. Então nós temos que viver o melhor de Deus em nossa vida. E para vivermos o melhor de Deus em nossa vida, nós precisamos estar ligados à videira. Nós não vamos conseguir o melhor de Deus vivendo de qualquer maneira, andando de qualquer maneira, escandalizando a palavra de Deus, escandalizando o Evangelho. Então é muito triste ver o Evangelho como está sendo hoje no Brasil. Para terminar, também há poucos dias, houve uma polêmica também de um outro pastor de uma das maiores igrejas da Assembleia de Deus, talvez da primeira Assembleia de Deus no Brasil. Teve aí um evento cultural, ele alugou a igreja para esse evento por 2 milhões de reais. E aí dentro desse evento, dentro da igreja teve música de umbanda, de macumba, de não sei o que, porque era cultural, várias culturas dentro de uma igreja. De uma igreja. E aí um pastor da própria igreja se levantou, foi para a rede social denunciar. Ele foi, sabe o que ele fez? Ele tirou o pastor da frente da igreja. Falou assim, ó, você não serve para estar mais junto comigo. A gente vê que a igreja hoje está dominada por homem e não por Jesus. Se a igreja estivesse sendo liderada por Jesus, não tinha essas coisas. Mas como ela é liderada por homem, o homem faz o que quer. O homem fecha a igreja, o homem vende a igreja, o homem faz o que quer, porque é o homem. Porque é homem. Então o homem está dominando. Para terminar, versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto,
e assim sereis meus discípulos. Jesus está dizendo que para nós sermos seus discípulos, nós precisamos dar fruto. Que fruto? Fruto de arrependimento, de mudança de caráter. Se nós fazíamos coisas erradas, nós não vamos fazer mais. Se você fumava, você não fuma mais. Se você bebia, você não bebe mais. Se você tinha 2, 3 mulheres, você não tem mais. Se você vivia uma vida de qualquer maneira, enganando, dando cheque sem fundo, fazendo um montão de coisa, dando calote, você não vai dar mais. E o problema é que muitos crentes hoje estão vivendo dando calote nos outros. Quem mais dá calote é quem está dentro da igreja. É triste, né? Mas é uma realidade. Chegar ao ponto de você chegar numa empresa, se você falar que você é cristão, a firma nem te contrata, porque sabe que você, crente, recebe o título de 7-1. Olha só, que teria que ser exemplo, acaba não sendo exemplo. É triste, mas é uma realidade dos nossos dias. Então essa é a palavra, 9h em ponto. Alguém tem alguma pergunta para fazer aí?